Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Biosaúde e hoje para falar de um tema que cada vez mais vem ganhando destaque, é o teste genético. Afinal, o que é teste genético? Para que ele serve e quando fazer em nossa vida? Sobre genética a gente já vem ouvindo falar desde a nossa infância, afinal faz parte da nossa vida. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com um dos grandes parceiros do Laboratório Biolag, que é o Grupo Fleury. E eu vou pedir para que eles possam estar se apresentando. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessas informações relacionadas à genética. Meu nome é Carla Frasson, eu sou farmacêutica bioquímica, tenho mestrado em genética e no grupo eu sou assessora científica. Muito obrigado, Suelen, pelo convite, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, e a gente poder contribuir de alguma forma sobre essa questão que está muito em evidência hoje no mercado, né. Então, eu me chamo Rafael Reis, sou gerente comercial do Grupo Fleury para toda a Regional Sul, e a ideia é que a gente fazer um bate-papo de uma forma bem informal, mas que agregue bastante aí para os pacientes de vocês. É isso aí, pessoal. Afinal, né, a gente escuta muito falar que a parte genética, né, os testes genéticos são o futuro da medicina. Mas vamos lá, Carla, o que são testes genéticos? O que é? Bom, testes genéticos vão fazer o estudo do DNA, né? Avaliar a composição do DNA, procurando identificar variantes genéticas. Essas variantes, elas podem tanto trazer a informação a respeito do risco de desenvolvimento de alguma doença, alguma condição, mas também indicar características que podem trazer benefícios para o organismo daquele paciente. A forma como ele vai metabolizar um alimento, por exemplo. E esses testes genéticos a gente escutou muito, assim, o pessoal fala muito exame genético e existe teste genético. Qual é a diferença? O que é o correto eu falar, né? Eu comecei falando aqui teste genético. Está correto ou eu devo falar de exame genético? Bem importante essa pergunta, e existe uma diferença, né, bem significativa entre eles. Então, o teste genético são aqueles testes mais voltados de acesso ao consumidor final. Então, eles vão trazer informações sobre ancestralidade, sobre predisposição a doenças, sobre nutrição, por exemplo, né? E não tem a necessidade de um pedido médico. Já os exames genéticos, eles partem de uma suspeita clínica, né? Então, é o médico que vai avaliar aquele paciente, né? Aquele paciente já está com um sintoma característico, muitas vezes de alguma doença genética, alguma doença rara. Ele vai validar aquela suspeita através desse teste, né? E, portanto, é necessário uma solicitação médica, né? Através desse laudo, ele vai, então, validar essa suspeita. Certo. E para quem? Quem deve fazer? Quem deve procurar? Por exemplo, eu. Por que eu devo buscar realizar o teste genético? Qual é o objetivo? Qual que é a contribuição? Os testes genéticos, eles vão trazer a informação, né? O autoconhecimento, né? É importante principalmente em relação a isso. Então, sabendo que eu tenho a predisposição a desenvolver uma determinada doença, uma determinada condição, eu trabalho no sentido de prevenir o aparecimento, né? Então, eu já tenho uma tendência. Eu posso melhorar o meu hábito de vida, né? O meu estilo de vida. Posso fazer um acompanhamento através de outros exames, às vezes exames de imagem, exames bioquímicos com uma frequência maior, né? O intuito é realmente minimizar o aparecimento, né, dessa característica, dessa condição, ou detectar precocemente, né? Por exemplo, um câncer. Então, a gente sabe que o quanto antes detectado, melhora o prognóstico e a chance de evolução para a cura é muito maior, né? Então, nesse sentido, os testes genéticos acabam nos auxiliando. Além de questões relacionadas a potencializar as minhas características. Então, qual o melhor treino físico para mim? Qual o melhor plano alimentar? Qual que me fará ter o melhor benefício? Né? Eu consigo otimizar os meus resultados sabendo essas informações. E aí também a gente vê hoje um crescimento muito grande, né? Em grupos de corrida, grupos de pedal, né? A procura cada vez maior por saúde.
E o teste genético, ele não é um diagnóstico. Então, ele vai te dar tendências que você tem baseado na tua característica genética. E muitas vezes as pessoas entram para esses grupos, entram para academia, né? E eles não conseguem encontrar o resultado. Por quê? Porque muitas vezes ele não está fazendo o exercício direcionado para aquilo que ele precisa. Né? Então, ele pode estar fazendo um exercício de força, mas ele não tem uma característica para força. Tem uma característica para resistência. E isso, então, auxilia muito em trabalhar, além do resultado, também a qualidade de vida. Né? Então, a gente vê um crescimento muito grande nessa área e cada vez mais pessoas buscando se autoconhecer para poder desenvolver suas atividades. Isso é muito interessante, né? Eu até ia puxar, comentar sobre isso, porque a gente vê realmente a procura pelo cuidado da saúde, né? Cada vez mais está em ênfase. Antigamente, quando eu ia para academia às 6 horas da manhã, tinha 1, 2 pessoas. Hoje a gente vai para academia às 6 horas da manhã, a academia está lotada. Mas não é só também a prática de atividade, como a alimentação também, né? Hoje, as pessoas, né, por mais que a gente tenha essa vida corrida, né? Que a gente fala que é muito fácil passar, pegar um lanche, né, e comer, mas existe essa preocupação que vem remetendo as pessoas, não, vou fazer a minha marmitinha em casa no final de semana para me cuidar. Então, esse cuidado cada vez maior vem levando as pessoas a procurar mais cuidado, né? Então, o que eu devo fazer? E o teste genético, ele acompanha essa preocupação, né? Pode ajudar as pessoas que têm essa preocupação, porque como o Rafael trouxe, ele tem essa preocupação, né, de definir, de direcionar para as atividades o que eu devo fazer, como também direciona para vários aspectos da nossa vida, né? Assim como a alimentação. Será que a comida, né, o que eu estou comendo, será que está sendo benéfico realmente para mim? Será que eu tenho que mudar a minha dieta, né? E isso tudo o teste genético, ele contribui. E muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam se confundindo, né? Eu quero fazer o teste genético porque eu quero algo completo e eu quero, às vezes, evitar algum procedimento. Por exemplo, o teste de tolerância à lactose, né? Para verificar se eu tenho essa intolerância que muitas pessoas têm, que causa aquele mal-estar, né? E as pessoas dizem, não quero tomar aquele líquido porque eu tenho que ficar ali cerca de 1 hora no laboratório para fazer o exame. Então, eu vou pro teste genético, porque ali é uma coleta salivar, pego ali um suave, coleta da bochecha, já tenho o meu diagnóstico se eu tenho intolerância ou não. E isso é um equívoco, né? Certo? Por quê? Os testes genéticos, eles vão avaliar, então, a predisposição ao aparecimento daquela condição. No caso, a intolerância à lactose. Né? Eu sei que eu tenho uma alteração, uma variante genética associada ao desenvolvimento da intolerância à lactose, mas isso não significa que eu vá ter a intolerância à lactose. Né? É uma predisposição, é um risco aumentado. Né? Então, já os exames bioquímicos, né, os exames no teste de intolerância à lactose, o exame de intolerância à lactose, né, nós vamos avaliar aquela condição já instalada. Então, se a paciente desenvolveu os sintomas a partir daquele exame realizado, ela está naquele momento com a intolerância à lactose. Né? Então, tem essa pequena diferença. Se eu tenho sintomas, né, e eu faço um teste genético, sei que eu tenho o risco aumentado, muitas vezes eu posso fechar aquele diagnóstico, sem necessidade de me submeter àquele exame, né, que às vezes gera um desconforto, por conta de eu já ter aí a intolerância, né. E até pegando, para exemplificar, né, o bioquímico vai pegar o momento, né, como você está naquele momento da coleta. E o teste já vai dizer quais são as possibilidades que você pode existir, que você pode desenvolver no futuro. E aí, muitas vezes, a gente percebe que as pessoas podem não cortar, mas fazer uma mudança, né, para que evite muitos desconfortos, muitas possibilidades, sem abrir a mão daquilo que ela gosta. Né? Então, isso ajuda muito e cada vez mais, né, a gente vê empresas também na área da saúde, empresas de alimentação cuidando, né, com os ingredientes, tudo, porque as pessoas começaram a testar muito mais isso, entender que tem mais, né, surgimento, mas que existe a possibilidade de você comer tudo que você gosta sem precisar abrir a mão, né, apenas selecionando alguns produtos que você tem menos sensibilidade ou mais sensibilidade. E quanto aos testes genéticos, quais são as possibilidades que a população tem para poder realizar?
Nós temos alguns perfis, né, voltados especificamente para alguns tipos, né, algumas pessoas, enfim. Então, nós temos o voltado para a saúde da mulher, nós temos aquele voltado para a prevenção de doenças, como câncer e outras doenças cardíacas, tanto na estrutura do coração quanto arritmias, que é o prevenção, né, a gente chama um perfil voltado para a prevenção. Nós temos o de ancestralidade, para conhecer as origens étnicas, né, e geográficas, né, daquela determinada pessoa, a partir do DNA, né? E nós temos um voltado para o bebê, então pode ser coletado aí a partir do primeiro dia de vida, e a gente vai conhecer as condições, as doenças que esse bebê pode vir a desenvolver ao longo da vida, no intuito aí de prevenir o aparecimento dos sintomas, né? E nós temos também um voltado para nutrigenética, né? Nutrição. Então, esses são os principais perfis hoje que nós trabalhamos nesse sentido. E tem faixa mínima para realizar o exame? Tem alguma restrição? Bom, em relação ao bebê, a partir do primeiro dia de vida, ele já pode realizar, né? Sendo ideal que ele faça essa coleta até o primeiro ano de vida, né? Pensando aí no quanto mais precocemente detectada aquela alteração, antes a gente trabalha na prevenção do aparecimento dos sintomas, né? A questão dos testes voltados para a saúde da mulher e o prevenção de doenças, então o ideal é que seja colhido, nós indicamos, né, que seja coletado após os 18 anos, sendo então a idade mínima, né, 18 anos. O teste voltado para a nutrigenética, né, então não tem idade mínima, né, pode ser feito então por qualquer pessoa. E ancestralidade também, né, não tem nenhuma idade mínima para ser realizado. E quando que eu devo procurar realizar esse exame? Tem uma época específica? Tipo, você comentou ali a partir dos 18 anos. Mas qual é a necessidade? Eu tenho que esperar eu ter ali alguma doença ou aparecimento de alguma doença na família? Meu pai desenvolveu isso. Será que eu tenho essa predisposição? Então, eu vou correr de atrás e vou investigar. Geralmente, eu vejo que as pessoas correm de atrás quando a água bate na bunda e vou correr de atrás, né? Correr de atrás para saber o que eu tenho, se eu posso ter alguma doença. Realmente é isso? Na verdade, existem, como a Carla falou, 2 testes que a gente orienta uma idade mínima, né? Mas a ideia dos testes genéticos não é você buscar só quando você estiver doente, e sim você buscar saúde e qualidade de vida. Né? Então, é muito recorrente quando a gente encontra os pacientes e conversa com os pacientes, né? Eu tive um caso na família e tal, mas eu não tenho nada. Então, assim, é você buscar essas alternativas, né? Entender como é que é o seu organismo, né? E até lá muito, que é uma coisa que a gente trabalha muito nessa ideia, na questão de associar o laboratório à saúde, não somente à doença. Então, no modelo tradicional, muitas vezes os pacientes eles estão acostumados a ir até o laboratório quando estão doentes, estão febrios, estão com algum sintoma, né? E não associa que ele pode buscar saúde, ele pode buscar qualidade de vida, né? Então, muitas vezes você pode buscar e iniciar através do laboratório, né? Através do médico, e depois você fazer as atividades e mudar a tua rotina. Então, não existe um momento certo, né? Eu acho que fica muito voltado assim, para quando a pessoa quer começar a se conhecer melhor, a buscar o autocuidado. A gente vê que cada vez mais o número de testes vem aumentando, o número de pessoas preocupadas com se conhecer vem aumentando, né? E também os testes estão ficando cada vez mais acessíveis, né? A gente, quando falava de exame genético, teste genético, há uns anos atrás, eram coisas inacessíveis, né? E hoje, com a tecnologia, é muito fácil, acesso muito fácil para o paciente. Então, não existe um momento certo. Eu acho que cada paciente tem que entender qual que é o seu momento, né? Que é o momento que ele quer começar a se cuidar. A gente tem visto muito também pessoas com idade, né, acima de 60, tentando fazer os testes, buscando também melhor qualidade de vida, né? Então, não existe um momento certo. Eu acho que cada pessoa tem que entender qual que é o seu momento, né? E estar preparado para se conhecer melhor. Isso é um ponto que eu sempre coloco em todo podcast, né? É muito comum, né, a gente esperar a doença chegar para a gente correr de atrás. Sendo que é aí que a gente tem o maior gasto, né? O maior gasto é nesse momento, porque nos leva, às vezes, à ausência das nossas atividades. A gente já não consegue, às vezes, ir trabalhar, fazer tudo que a gente gosta, cuidar da nossa família. Então, para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente ama, né? A gente precisa nos cuidar. E o teste genético trouxe essa forma da gente buscar
saber se eu tenho essa predisposição, se eu posso ter esse risco e com isso já começar a me cuidar, né? Buscar de forma assertiva o que eu tenho que fazer para melhorar, para que lá para frente, né, eu possa evitar o aparecimento daquela doença, ou até mesmo diminuir o efeito daquela doença sobre a minha vida, né? E com relação aos testes genéticos, eu tenho que levar para o médico aquele resultado, eu consigo, como já tem tudo ali pronto, é claro, eu consigo entender, eu tenho uma assessoria, como que eu tenho, porque assim, foi trazido que não precisa necessariamente de um pedido médico para realizar, mas e a parte da interpretação? Nós temos essa preocupação, né, de que os testes, o pós-resultado, né, o paciente ele tenha o suporte, né, e o auxílio na interpretação para que esses resultados, né, eles sejam utilizados da melhor maneira, né, para que ele possa, então, fazer a diferença aí na qualidade de vida dele. Então, temos especialistas em genética, biólogos, biomédicos, nutricionistas, que são os aconselhadores, né, e que fazem, então, após a liberação do laudo, uma consulta, né, um momento com esse paciente para ler esse resultado, para detalhar informações encontradas nesse resultado, para que ele possa utilizar da melhor forma, né? Então, a gente dá esse suporte após a liberação. Podemos dizer que é o serviço completo, porque, né, o cliente consegue ir diretamente no laboratório, buscar o teste genético que melhor convém naquele momento e, com isso, ter toda essa assessoria para poder ter essa interpretação do laudo. E isso é possível em conjunto com esse trabalho do Grupo Fleury, que proporciona isso para poder você ter aquele resultado completo, aquela análise completa do seu teste genético. E muitas vezes é comum a gente ver, né, porque teste genético existe em vários formatos, né? A gente vê formatos onde o paciente ele tem acesso ao resultado e ele fica com aquele resultado na gaveta, né? Então, assim, um acesso fácil, mas que ele não busca um acompanhamento, entender e fazer uma mudança de vida e tal. Então, nós temos essa preocupação de não ser um exame de gaveta, de ser um exame onde tem uma continuidade. Esse acompanhamento que a Carla comentou, ela pode ser feito com o paciente, com o próprio médico do paciente, né? Então, em conjunto, a gente entende que precisa ser feito com um profissional adequado, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de não ser feito somente um teste, mas ser feito um acompanhamento após esse teste ser liberado. Conseguir executar mesmo, né? Colocar em prática aquilo que foi feito. Exatamente. É muito comum também, quando a gente fala um pouquinho mais sobre o nutrigenético, de pessoas que começam a fazer atividade física, né? E fazem o mesmo treino para todo mundo, né? Então, se nós três formos na academia e fazer o mesmo treino, nós teremos resultados diferentes. Então, a ideia dos testes é fazer um teste personalizado. Então, a Suelen tem que ter um treino, tem que ter uma alimentação, a Carla tem que ter, o Rafael tem que ter outro treino. E assim serve tanto a parte da nutrição, da parte da questão do esporte, mas também para a questão de prevenção, para panéis de câncer, né? E outras questões também. Então, tem toda uma continuidade que é importante ser feita assim após a liberação desse resultado. Então, eu fiz meu teste genético e eu quero saber quais são os benefícios que ele pode trazer para a minha vida. Quais são? O que eu, assim, fiz, benefício, vi lá meus resultados, mas a partir disso, quais são os benefícios? Como a gente comentou na questão da nutrição, a gente tem hoje um teste que é específico para a parte de questão física, né? Então, hoje é muito comum as pessoas buscarem academia, buscarem um profissional de nutrição, para encontrar resultados melhores e ficar parado naquela e não ter uma evolução, né? Quando a gente pega, por exemplo, esse teste que nós estamos falando, que é voltado para atividade física, ele vai te falar qual que é a acessibilidade de alguns principais alimentos, né? Da tua proteína, qual a melhor proteína para comer ou não. É uma coisa que a gente acha muito, né, que é muito simples, né? O café me dá energia. Mas dentro do teste ele vai te falar se a cafeína te faz bem ou não. E a gente encontra muito resultado, né? Onde a pessoa toma cafeína e ela tem resistência à cafeína e dá sono na pessoa. Então, assim, vou usar um pré-treino, vou tomar cafeína para ir para academia. E vai dar um resultado diferente do que ela precisa, né? E até mesmo o próprio direcionamento, né? Dentro do teste voltado para a parte de atividade física, ele vai te falar qual que é o melhor exercício que você tem que fazer, baseado na tua genética. Vai te dizer qual que é a tua melhor fibra, né? Se eu tenho que fazer exercício de força ou de resistência. Vai te falar qual que é o esporte mais direcionado.
direcionado, qual que é a tua melhor alimentação, né? A gente vê aí surgindo muitos suplementos, né? Com proteína do leite, proteína de soja, proteína, né, da carne de boi, mas qual que é a melhor proteína para aquele paciente? Né? Então, assim, se ele não testar, ele vai poder usar as 3 e ter resultados diferentes. Então, a ideia realmente é voltar para a personalização do paciente, né? Que é o conceito de medicina personalizada, né? Então, assim, o tratamento certo, para a pessoa certa, no momento certo. Então, o que a gente tem encontrado aí de muitos benefícios, né? E hoje a população que mais busca os testes são, né, entre 25 a 40 anos, que tem essa preocupação maior, né, com a questão física, a questão de aparência, né, preocupado com tudo isso, é que todo mundo sai fazendo a mesma coisa, né? E a ideia do teste não, é que cada um faça o que é melhor para o seu organismo, para a sua genética, baseado nas suas informações. E as pessoas querem, às vezes, correr contra o tempo, né? Eu quero começar na academia, eu quero quero melhorar isso, quero ter um corpo sarado, quero cuidar da minha alimentação. E, às vezes, acaba não vendo o efeito, né? Acaba passando o mês, mas espera aí, né? O Rafael tá conseguindo emagrecer, tá tendo tudo isso, e eu não. O que tá acontecendo? Por que o meu corpo não tá reagindo da mesma forma que o do Rafael? Então, entra muito nessa predisposição, né? Cada um tem a sua genética, alguns, né, têm aquela facilidade, às vezes, em emagrecimento, como uma dieta, outros já não, e às vezes é a mesma dieta, né? Então, o que está acontecendo? Por isso que é importante, então, os testes genéticos. E o Biolag, ele tem, então, os testes genéticos em parceria com o Grupo Fleury. Mas é importante destacar aqui que vários outros lugares hoje também trabalham com testes genéticos. Mas o que nos diferencia hoje, por que buscar o laboratório Biolag para fazer os testes genéticos? Quando a gente busca Biolag, a gente busca muito qualidade. O Biolag, a gente trabalha muito com padrões e não diferente do Grupo Fleury. A gente espera isso hoje dos laboratórios. Mas o que diferencia hoje na questão dos testes genéticos? Nós utilizamos a tecnologia padrão ouro, né? Sequenciamento de nova geração, que é uma técnica extremamente sensível, precisa, né? Ela vai fazer uma análise direcionada. Então, isso traz, né, um resultado muito mais confiável, né, para os pacientes. Então, nos principais testes, nós empregamos sequenciamento de nova geração. E na ancestralidade, a gente utiliza SNP Array, que é uma técnica que faz análise dos cromossomos. São utilizados mais de 650 marcadores nessa análise, né? Então, são tecnologias extremamente avançadas aí. Então, para quem nos escutou, a gente está falando, então, dos testes genéticos, da importância deles para a nossa vida, de poder saber essa predisposição e já podermos nos cuidar desde agora. Não esperar lá a doença chegar para nos preocupar. Então, já começar a cuidar agora. E a gente está falando, então, aqui em parceria com o Grupo Fleury, sobre um teste genético valioso, teste genético que realmente tem padrão de qualidade e você consegue ter todo esse apoio também a partir de uma consultoria para você realmente receber teu resultado e saber o que eu devo fazer a partir de agora, o que apresentou esse laudo aqui, o que tem, né? O que eu preciso fazer a partir de então. A gente comentou sobre consulta, mas afinal, para que o cliente possa ter acesso a esse laudo, ele precisa entrar em contato? Existe algum custo para ele pagar? Como que funciona? O resultado hoje é disponibilizado via digitalmente, né? Então, o paciente vai receber um PDF com o seu resultado e junto desse resultado vai ter um telefone para ele agendar a consulta com um profissional. Hoje nós temos diversos profissionais, todos eles com especialidade e com especialização em genética, e aí ele vai agendar de acordo com o perfil dele. Se for um paciente que tem um perfil voltado para criança, vai ser com especialista em criança, genética em criança. Né? Se for na questão nutricional, com nutricionista especializado em genética. E essa consulta, esse acompanhamento, ela não tem custo adicional. Então, quando nós fornecemos o teste para o paciente, já está incluso o teste e a consulta. Né? E essa consulta ela pode ser feita de 3 modelos. O paciente com o nosso profissional, o paciente com o seu profissional de escolha e o nosso profissional, ou o profissional do paciente com o nosso profissional para que tenha um acompanhamento. Então, na hora do agendamento, já tem que ser feita essa escolha, né? Como é que ele quer fazer, agendar a data, né? É uma consulta online,
de aproximadamente 50 a 55 minutos, né, onde a gente explora todas as páginas do resultado, detalhando item por item, né, e já montando junto um planejamento para o paciente. E para fechar, vocês gostariam de complementar, trazer mais algum ponto para enriquecer, para fechar, porque foi um bate-papo muito gostoso. A gente aprende muito sobre algo, né, que realmente é algo novo, que vem sendo trazido, que vem ganhando destaque cada vez mais. Na verdade, é fazer um convite, né, para que as pessoas busquem conhecer um pouquinho melhor sobre teste genético, né? A gente veio numa cultura onde era muito inacessível, né? Então, ou tinha que ir para grandes centros para fazer alguns testes. E hoje, um dos conceitos que nós trabalhamos é a acessibilidade, né? Então, a pessoa que estiver em qualquer município, de qualquer lugar da região, ela pode fazer o teste com a mesma tecnologia de um principal centro, né? Então, nós somos referência nessa questão de qualidade, de gestão de processo, na questão de metodologias, mas principalmente na questão de acessibilidade, né? Então, o paciente de vocês não estiver em qualquer cidade e fazer o teste, ele vai ter a mesma tecnologia de estar no principal centro do mundo, né? Então, levar essa acessibilidade para todas as pessoas onde elas estejam. Então, acho que o convite que eu gostaria de fazer é que as pessoas procurem conhecer um pouquinho mais, saber, tirar dúvidas, né? A equipe de vocês hoje está super bem preparada para tirar qualquer tipo de questionamento, né? E a gente faz esse convite para vocês e para os pacientes de vocês também. E lembrar que, assim, acaba sendo um investimento para a vida toda, né? O DNA não muda, né? Então, com esse resultado, você pode levar esse resultado para diferentes profissionais ao longo da sua vida, em diferentes momentos da sua vida, né? Para complementar o direcionamento clínico, né? No intuito sempre de prevenir o aparecimento das condições, o aparecimento das doenças, né? Então, acaba sendo bem interessante e ter acesso a isso, né, é extremamente importante. É um teste diferente, né? Diferente de fazer uma glicose que eu faço hoje, da próxima semana, se for repetir, pode ter uma variação, né? Ou outros exames. É um teste, como a Carla trouxe, que é para a nossa vida. Ele não vai mudar amanhã ou depois da manhã, né? Ele vai representar realmente o seu organismo. Quero agradecer o Rafael e a Carla pela participação. Muito obrigada. E, pessoal, obrigada por nos assistirem, nos acompanhe, curta, compartilhe. Com certeza você vai estar levando mais conhecimento para outras pessoas. Muito obrigada e até mais.